Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós aqui na Lagoa na Confusão, dia 25 de julho de 2024, nessa quinta-feira, dia de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus. Aqui nos diz: Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai e tornou-se um dos seus fiel discípulo. Foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo, presente em Marcos capítulo 5, 37, da transfiguração, Mateus 17, 1, da agonia do Getsamane, Mateus 26, 37. Primeiro mártir entre os apóstolos, foi decapitado sob Herodes e Agripa nos dias da Páscoa, Atos 12, de 2 a 13, pelo ano 44. Sua memória, em 25 de julho, é recordada pelo martiriológico jeronominiano do século VI. E fazendo memória de São Tiago Maior, o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará este lugar àqueles aos quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, fazendo memória de um dos apóstolos de Jesus, um que esteve presente na transfiguração, na cura da filha de Jairo, no Horto das Oliveiras, faz parte dos 4 primeiros discípulos, viu? Pedro, André, Tiago e João. Nós fazemos memória desse grande apóstolo, possivelmente martirizado no ano 44 da nossa era. E o trecho que nós temos, é claro, nos apresenta uma situação delicada da vida deles, né? Um momento de escorregão. É muito interessante a Bíblia, que às vezes a gente faz memória de uma pessoa e a gente apresenta aquilo que não foi bom na vida dela, que é o caso de hoje, né? Um problema no Evangelho de Mateus é a mãe que pede, nos outros evangelhos eles mesmos que pedem, né? Tiago e João querendo um lugar de privilégio. Eu acho que existe um grande problema no mundo religioso atual. Um é o fundamentalismo religioso, em que a lei, as normas, as regras são mais importantes do que o ser humano, e a gente cobra do ser humano aquilo que ele não teve oportunidade na vida de aprender. A outra é o carreirismo. O carreirismo é um grande mal dentro da Igreja Católica. A luta por cargos, poder, privilégios, a busca por autoridades, títulos, é um grande problema na vida religiosa, que faz muito mal para a religiosa. Ambos são um grande problema e uma grande situação ruim, que muito mal faz. Viu? O fundamentalismo, a gente lembrava, é aquilo que a lei é mais importante que o ser humano. O sábado é mais importante do que o ser humano. É a historinha que eu ouvi de um pastor dizendo, de um rabi, uma mãe com filhos passando fome, ganhou um frango, viu? Uma galinha, né? E aí ela levou a galinha para a esposa do rabi e perguntou, e essa mãe estava com filhos passando fome,
e perguntou à esposa do Rabi, eu posso ou não posso comer essa galinha? A esposa do Rabi levou a galinha para o Rabi pegou a galinha e foi até a escritura, olhava as escrituras, a lei, olhava a galinha, olhava a escritura, a lei, olhava a galinha e voltou dizendo, não, ela não pode comer a galinha. Entregou para a esposa. A esposa chegou, devolveu a galinha para a mãe, viu os filhos e disse, você pode comer a galinha, pode fazer a galinha para os seus filhos. O marido chamou, mas eu falei que não pode. E a esposa disse, eu falei que pode, porque você olhou a galinha e olhou a lei, olhou a galinha e olhou a escritura, olhou a galinha e olhou a escritura e a lei o que manda. Eu fui devolver a galinha e eu olhei a galinha e olhei uma mãe. Eu olhei a galinha e olhei crianças com fome. Eu olhei a galinha e olhei uma família precisando comer. Você não olhou, você olhou a lei que está escrito. Daí ainda acho que a igreja foi montada para servir um tipo de gente, de classe média, de cidade urbana, viu que tem tempo para poder ficar em aulas de catequese, de formação, que não tem problema de deslocamento. Ainda acho que a igreja foi montada para servir um tipo de classe média, viu, urbana, que tem tempo, viu, que não tem agenda corrida, porque ela não foi feita para servir o povo pobre, viu, que não tem tempo para catequese, não tem tempo para rezar, não tem tempo nem condições de se deslocar, viu, 40, 70 quilômetros para poder participar de uma missa. É o contexto da nossa realidade da Lagoa, uma multidão de gente na zona rural, sem acesso ao mundo religioso, viu, sem acesso a uma missa, sem acesso à formação de catequese, sem acesso a uma formação de doutrina. E que não adianta, porque não tiveram oportunidade de aprender e ter uma formação e uma educação religiosa, porque o mundo não lhe ofereceu isso, que a igreja não ofereceu. Então é nesse contexto de luta que nós temos uma mãe pedindo um cargo de confiança. Jesus pergunta, eles podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Sim, mas esse negócio de privilégio não é comigo não. Esse negócio é Deus que escolheu, isso resolva com Ele, não comigo. Não sou eu que vou definir quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. É o meu Pai que preparou isso. Quando os 10 ficam sabendo, todos ficam com muita raiva de Tiago e João, viu? Porque a mãe está certa, a mãe quer sempre o melhor para os filhos, mas todos os 10 estão na mesma, sinal que todos eles estão pensando nesse reinado de Deus como um lugar de privilégio. Já que você vai ser rei, que existe um reinado aí, que existe isso, nos dê um espaço, uma chance de um cargo, de uma função. Nos dê um privilégio aí. E nos dê a possibilidade da gente ter um título, um poder a mais. E aí, diante desse contexto, Jesus tem que chamar todos para uma reunião. Viu? Diante da manifestação dos 10, porque se tem uma mãe querendo privilegiar os filhos e tem 10 com raiva da situação, que todos estão interessados na mesma coisa. Que todos estão interessados. O que Jesus tem que fazer? Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Dentre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida com resgate em favor de muitos. Eu gosto muito dessa frase porque há muitos momentos que a gente tem que dizer isso no nosso mundo. Há muitos momentos que a gente tem que dizer isso dentro da igreja. Olha, entre nós não deve ser assim. Entre nós deve ser diferente. No nosso meio deve ser diferente. Eu durante muitos anos vivi numa congregação religiosa, na qual não faço mais parte. Legalmente ainda sim, mas já está em processo de encerramento. E eu sempre achei que dentro da congregação devia ser diferente. Não devia ter havia tanta disputa de poder, tanto jogo sujo, tanta coisa diabólica, tanta corrupção, tanta desonestidade. É lamentável, mas eu acho que a gente tem que manter sempre a mesma frase. Entre nós deve ser diferente e lutar para que seja diferente. Um abraço, até mais.